Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, agora no YouTube também. Então, hoje é 5 de fevereiro de 2025, o seminário, não, o livro 14, A Lógica do Fantasma, anos 1966, 1967. Bem, então, cá estamos, capítulo 2, o paradoxo de Russell, Bertrand Russell. Então, como está estabelecido pelo Jacques Alain Miller, cada capítulo do seminário, Jacques Miller, que estabeleceu o texto, ele inicia o capítulo com aquilo que chamamos de colofão. São subitens, subtemas do capítulo. Primeiro subtema, então, desse capítulo, intitulado O Paradoxo de Russell. Não existe metalinguagem. A escrita e a lógica, um a mais, o sucesso dos escritos. Lacan avança. Vou tentar traçar, para uso de vocês, algumas relações essenciais, estruturais, fundamentais, estruturais, eu diria, para assegurar nosso tema desde o início do que constitui esse ano. A lógica do fantasma, a logique du fantasma. Vou tentar traçar, para uso de vocês, algumas relações essenciais, fundamentais, estruturais, eu diria, para assegurar nosso tema desde o início do que constitui este ano. Passos, portanto, comentário meu, passos, portanto, lógicos do Lacan. Espero que ninguém faça objeção à abstração. Importante. Espero que ninguém faça objeção à abstração. Comentário meu, naturalmente, não por abstração, entendam, espero que ninguém faça objeção à lógica. Isso é importante. Lógica é pura abstração. Lacan avança, esse seria um termo impróprio. Abstração, no caso, Olá, Davi, boa noite, bem-vindo. Capítulo 2, Davi, a Lógica do Fantasma, página 27. Segundo parágrafo. Espero que ninguém faça objeção à abstração. Esse seria um termo impróprio. Como vocês verão, nada mais concreto do que o que vou lhes apresentar, mesmo que esse termo não corresponda à qualidade de profundidade que muitos lhe atribuem. É interessante, não? Quer dizer, porque Lacan, comentário meu, segundo parágrafo, não? Espero que ninguém faça objeção à abstração. Lacan está trabalhando no plano abstrato, lógico, mas ele diz, esse seria um termo impróprio, abstração. Como vocês verão, nada mais concreto do que a lógica. Atenção. Davi, fecha o microfone, por favor, querido, está dando um eco aqui para a gente. Obrigado. Nada mais concreto do que a lógica, do que o que vou lhes apresentar, mesmo que esse termo, concreto, não corresponda à qualidade de profundidade que muitos lhe atribuem. Lacan avança, trata-se de tornar sensível a vocês essa proposição, como aquela que só apresentei até aqui sob a aparência de uma espécie de aforismo que teria desempenhado, em determinado momento do nosso discurso, o papel de axioma. Não há metalinguagem. Não há, portanto, comentário meu, linguagem sobre a linguagem. Não há outro, grande outro, do grande outro. Não há metalinguagem, não há linguagem sobre a linguagem. Atenção para isso. Toda metalinguagem, portanto, é falsa. Não há inconsciente do inconsciente. Não há grande outro, do grande outro, etc. Por que Lacan diz não há metalinguagem? Não há linguagem sobre a linguagem. Porque o grande outro, o inconsciente, atenção, ele é clivado, ele é não todo, ele é inconsistente.
Por que que o inconsciente e o grande outro são clivados e inconsistentes? Porque a matriz, guardem, a matriz lógica mínima, basal, elementar da estrutura é S1, real de S1, incidente no simbólico de S2. Onde há incidência do real de S1, atenção, onde há incidência do real de S1, este que não acolhe, recolhe, absorve, é o destinatário dessa incidência. Então, esse outro, ele será inconsistente, não todo. Por quê? Porque ele será pautado por um furo. Se quiserem, por uma indeterminação representacional. Guardem, me acompanhem. Atenção. Não há metalinguagem. O grande outro é inconsistente. Lacan dirá, o grande outro ele é radicalmente outro. Por que Lacan diz o grande outro é radicalmente outro? Para marcar isso, ele é radicalmente, atenção, indecidível, representacionalmente. Não dá para fechar, não dá para concluir bem. Isso tem a ver com a análise, atenção. Parte 1, então, hein? Lacan avança. Essa fórmula, não há metalinguagem, parece ir na direção contrária de tudo que está dado, se não pela experiência, ao menos pelos escritos daqueles que tentam fundar a função da linguagem. Então, esta fórmula analítica, psicanalítica, não há metalinguagem, está na contramão, na direção contrária de tudo que está dado, se não pela experiência fenomenológica, ao menos pelos escritos daqueles que tentam fundar a função da linguagem. Lacan está dizendo, não dá para afundar, estabelecer o fundamento da função da linguagem. Atenção. Ele avança, no mínimo, em muitos casos, eles mostram na linguagem alguma diferenciação que consideram ser um bom ponto de partida. Partem, por exemplo, de uma linguagem-objeto, para edificar sobre essa base um certo número de diferenciações. O próprio ato de uma operação assim parece implicar que, para falar da linguagem, utiliza-se de algo que não é linguagem, ou que a envolveria com outra ordem disto que a faz funcionar. Isso é impossível. Sair da linguagem, o que é impossível? Sair da linguagem para, então, no exterior da linguagem, fornecer o fundamento dela. Não dá. Não dá para sair da linguagem. Não há um lugar, sei lá, existente fora, no exterior da linguagem, que poderia, então, fornecer os fundamentos dela. Fornecer os fundamentos da linguagem já é um ato linguístico. Atenção. Então, Lacan avança. Acredito que a solução dessas contradições aparentes que se manifestam no discurso, nisto que se diz, deve ser encontrada em uma função, para o termo, que me parece essencial isolar, destacar, especialmente para a nossa finalidade, pelo menos pela vertente que tentarei inaugurar hoje. De fato, a lógica do fantasma, a lógica do desejo, não poderia, de modo algum, ser articulada, me parece, sem a referência a algo que, pelo menos para anunciá-lo, fixo com o termo escrita.
A lógica do fantasma, a lógica do fantasma, a lógica do desejo, não poderia, de modo algum, ser articulada sem a referência à escrita. Atenção. Portanto, atenção, Bardem, a escrita, não a linguagem. A escrita, não a linguagem. É a condição de possibilidade para que possamos estabelecer, demarcar, isolar, destacar a lógica do fantasma, a lógica do desejo. Isso tem a ver com a análise, hein? A lógica do fantasma, a lógica do desejo tem a ver, sabem com o quê? Na análise, com a posição do analista. A posição discursiva do analista. Atenção. Então, avancemos. Isto não significa dizer, contudo, que se trata do que vocês conhecem sob as conotações usuais dessa palavra escrita. Boa noite, Júlio Braga, bem-vindo. Página 28, Júlio, página 28, terceiro parágrafo. Isto não significa dizer, contudo, que se trata do que vocês conhecem sob as conotações usuais dessa palavra escrita. Mas, se a escolho, é porque deve haver alguma relação com isto que temos a enunciar, a lógica do fantasma, a lógica do desejo. Notem a ousadia do Lacan, fornecer a lógica do desejo inconsciente, do desejo do, desejou, e dele, grande outro, privado, não todo inconsistente, radicalmente outro. Escrita, portanto, da lógica do fantasma. Lacan avança, vamos justamente ter que jogar hoje, sem cessar, com o seguinte ponto. Depois que dizemos, não é a mesma coisa escrevê-lo, ou então escrever o que se diz. Depois que falamos, não é a mesma coisa escrever o que dizemos, ou então escrever o que se diz. Não é a mesma coisa dizer e escrever o que se diz. Há um gap, é uma descontinuidade entre dizer e escrever o que se diz. Atenção. Então, com efeito, essa segunda operação essencial à função da escrita, precisamente pelo ângulo, pela vertente segundo a qual quero valorizá-la para vocês, pelas nossas referências mais apropriadas no tema desse ano, então, não suspendendo os travessões. Com efeito, essa segunda operação essencial à função da escrita se apresenta com consequências paradoxais. A segunda operação essencial à função da escrita se apresenta com consequências paradoxais, contraditórias. Vamos ver. Para despertá-los, por que não retomar do ponto que já apresentei diante de vocês? A meu ver, sem que se possa dizer que me repito, a meu ver, sem que se possa dizer que me repito. É bem da natureza das coisas em pauta aqui que elas emerjam sob algum ângulo, alguma inclinação, alguma aresta que perfura a superfície em que, pelo simples fato de falar, somos forçados a nos manter, então, suspendendo os travessões, é bem da natureza das coisas em pauta aqui que elas emerjam antes que assumam realmente a sua função. Atenção. É bem da natureza das coisas em pauta aqui, no ensino de Lacan, que não as coisas emerjam antes que assumam realmente a sua função. Traduzindo, primeiro falamos,
e ao falar somos falados. Estamos em plena falação. Não, num segundo tempo, é que a função, a atenção, a função do falar entra em cena. No segundo tempo é a escrita. O segundo tempo do falar é a escrita. Atenção, isso não é banal. Escrita enquanto, entendam, não, aquilo que é escrita lógica, que fornece a função. O operador. Guardem. Algum comentário? Estão acompanhando? Está muito rápido? Está muito complicada a leitura? Como vocês estão ouvindo? É a lição 1 ainda, Zé Marcos? Não, página 28 agora. 28, tá. Obrigado. Capítulo 2, o paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell. Podemos avançar? Vamos lá. Eu alertei vocês, esse capítulo 2 é bastante denso, complicado. Mas vamos tentar extrair, não, digamos, o elementar para nós, o básico para nós. Aqui avança. Aqui está, então, o que um dia escrevi, para escrita em, escrevi no quadro. Alguém poderia me fazer o favor de escrever no meu lugar, para que eu não fique na frente das suas queridas cabeças? Senhora, pegue esse pedaço de giz, faça um grande retângulo, mais ou menos do tamanho do quadro, escreva 1, 2, 3, 4 na primeira linha, no interior do retângulo. Depois, escreva abaixo a frase o menor número inteiro que não está inscrito neste quadro. Um retângulo, eu estou comentando, um retângulo com 4 números inteiros. 1, 2, 3, 4. Lacan pede para a senhora escrever embaixo desta sequência numérica o menor número inteiro da série que não está inscrito neste quadro. Vamos ver. Página 29. Agradeço à pessoa que teve a bondade de escrever esta frase. Isto poderia ter sido apresentado de forma diferente. Eu poderia, por exemplo, ter desenhado um pequeno personagem de cuja boca sairia o que se chama nos quadrinhos de balão, pile, contendo a mesma frase, e todos vocês estariam de acordo, eu não seria contradito que o número é 5. O menor número inteiro que não está inscrito neste quadro. 5. Não é o 0, é o 5. Então vocês só precisam procurar se o menor número inteiro que não está inscrito no quadro não seria, por acaso, o número 6, depois o 5. Mas vocês encontrariam a mesma dificuldade. Uma vez que vocês colocam a questão de saber se o número 6 não seria o menor número inteiro que não está inscrito no quadro, ele está escrito ali, e assim por diante. A cada vez, entendo, não? O menor número inteiro que não está inscrito no quadro 1, 2, 3, 4 é o 5. A partir de então, o menor número inteiro passa a ser o 6, depois o 7, depois o 8, depois o 9. Atenção. Avancemos. Isso, como vários paradoxos,
só tem interesse a partir do que vamos fazer com ele. Por que Lacan diz que é um paradoxo, né? Porque, não, o menor número inteiro da série 1, 2, 3, 4 é o número maior da série. Entendo? Não acompanham? O menor número inteiro que não está inscrito neste quadro é o 5, evidente. Só que da série ele é o maior e não o menor. E a cada vez, depois do 6, a cada vez é o menor sendo o maior da série. Pois não, Júlio? Tem uma coisa aí também, um paradoxo aí da presença e da ausência, né? Eu acho que ele está brincando um pouco com isso, né? Uhum. Porque quando ele fala que é o menor que vai ser o maior do que está escrito, mas ele não pode estar escrito no quadro, né? Então, ao mesmo tempo, ele é o menor não escrito, mas é o maior do que está escrito, né? Presença e ausência, né? Uhum. Exatamente. Exato, exato. É a presença ausente. Então, isso, como vários paradoxos, só tem interesse a partir do que vamos fazer com ele. É o que o Júlio acabou de fazer. É a sequência que vai nos mostrar, pelo menos, que não seria inútil introduzir a função da escrita por um ângulo que ela possa nos apresentar algum enigma. É um enigma propriamente lógico, e não é um modo pior que o outro de nos mostrar que existe uma relação estreita entre o aparelho da escrita e o que se pode chamar de lógica. Avancemos. Isso merece também ser lembrado no momento em que os novos passos da lógica, seguramente novos no sentido de que eles não podem de modo algum se conter, são absorvidos no âmbito da lógica chamada de clássica ou ainda tradicional. Então, isso merece também ser lembrado no momento em que os novos passos da lógica, em que esses novos desenvolvimentos, digo eu, estão inteiramente ligados a jogos de escrita. A maior parte dos que estão aqui tem, me parece, uma noção suficiente disso. Para aqueles que não têm, isso poderia servir de gancho. Eu queria retomar a pontuação que o Júlio fez. Muito interessante. Vamos voltar para a marcação que o Júlio fez. Interessante. Então, não, temos o retângulo, a série de números inteiros, 1, 2, 3, 4. O menor número inteiro que não está inscrito nesse quadro é a presença de uma ausência. É o 5. Ele está presente, ausente. O mesmo para o 6, em sequência ao 5. O 7, em sequência ao 6, etc. Portanto, essa internacional, quer dizer, essa escrita dos números inteiros, 1, 2, 3, 4, e o texto, sob a série, é o texto sob a série, o menor número inteiro que não está inscrito nesse quadro, é esse texto. Então, não, é esse texto que fornece a presença de uma ausência. Não é a série fixa como tal, 1, 2, 3, 4. É o texto. É o texto que questiona a série de números inteiros. É o questionamento da série que inaugura o par presença-ausência. Ou, melhor, presença de uma ausência.
Isso é importante. É o significante, Lacan nos lembra isso desde sempre, não? É o significante que gera a presença de uma ausência. Vocês são lembrados de ontem, do seminário 10, a angústia? Não, Lacan, não, no seminário 10, nós lemos isso ontem. Ele afirma com todas as letras, nós estamos na ausência. Nós estamos na ausência inaugurada pelo significante. Melhor, nós estamos na presença da ausência inaugurada pelo significante. Podemos avançar mais um pouco? Então, coloquemos agora uma questão. Item 2, página 29. Coloquemos agora uma questão. Desde que comecei a falar da função da linguagem, construir, para articular o que está em jogo no sujeito do inconsciente, desde que comecei a falar da função da linguagem, construir, para articular o que está em jogo no sujeito do significante, um grafo. Tive que construir o andar por andar, o grafo do desejo. Andar por andar. E diante de uma plateia que, ao meu ouvir, hesitava. Esse grafo é feito para organizar, ordenar, precisamente o que na função da fala é definido pelo que se chama de caminhos do discurso, ou ainda o que chamei de desfiladeiros dos significantes. Ele está comentando, não, o grafo do desejo. Em alguma parte desse grafo está inscrita a letra grande A, à direita, na linha inferior. Esse grande A, em certo sentido, pode ser identificado no lugar do grande outro. É grande A porque, comentário meu, outro em francês é autre, começa com A. Grande letra A. É também o lugar em que se produz tudo que pode se chamar de enunciado, no sentido mais amplo do termo, ou seja, tudo que constitui o que chamei incidentalmente de tesouro dos significantes. Em princípio, Lacan continua, isso não se limita às palavras do dicionário. É assim que esses enunciados não se limita às palavras do dicionário. É assim que, correlativamente à construção desse grafo, comecei a falar do X, que toma as coisas pela via do traço nonsensical, nele incluído. O traço nonsense, sem sentido, nele incluído. Nonsensical não quer dizer insensato. É próximo desse jogo de palavras que o inglês faz ressoar com o termo nonsense. Sem sentido. Esse ângulo talvez tenha parecido ser o mais surpreendente e mais difícil para meus ouvintes de então, mas é indispensável para evitar qualquer confusão. Para fazer ouvir a dimensão que se trataria de liberar, mostrei o parentesco, pelo menos o plano da recepção timpânica do ouvido, do xiste com que foi para nós, em um tempo de provação, a mensagem pessoal. A mensagem pessoal é igualmente todo enunciado, na medida em que ele se recorta nonsensicalmente, no plano do nonsense. Fiz alusão a isso da última vez, ao lembrar o célebre colorless green ideas, etc.
Já passamos sobre isso, não? Então, o conjunto dos enunciados, não digo proposições, também faz parte desse universo do discurso, que está situado no grande outro. Mas atenção, atenção. Esse parágrafo do Lacan é problemático. Por quê? Lacan diz: o conjunto dos enunciados situados no grande outro, então, também faz parte desse universo do discurso que está situado no grande outro. Mas atenção, Lacan já nos pontuou, já nos lembrou, já nos asseverou, já nos assegurou que não há universo do discurso. Como que agora ele afirma isso, que não? A afirmativa dele me parece contraditória com o que ele disse antes, com o que ele havia dito antes, no capítulo anterior. O conjunto dos enunciados situados no grande outro poderíamos retificar. O conjunto, como me parece importante retificar. Se é que bem entendo a posição do Lacan nesse momento. É estranho ouvir, não, que quando ele diz não, deixa-me ver, voltando ao final da página 29, quando ele diz, final da página 29, quando ele diz, esse grande outro, em certo sentido, eu estou lendo, pode ser identificado no lugar do outro. Okay. Agora o problema é também o lugar do grande outro, é também o lugar em que se produz tudo que pode se chamar de enunciado, no sentido mais amplo do termo, ou seja, tudo que constitui o que chamei incidentalmente de tesouro dos significantes. Sou estranho para mim, não? Porque Lacan deveria ter dito não enunciado, mas enunciação. Não enunciado enquanto dito, mas enunciação enquanto dizer. Atenção. Significa dizer, não, o grande outro, não, ele é o lugar do dizer, não propriamente do dito. Da enunciação, não propriamente do enunciado. Tesouro dos significantes, grande outro enquanto lugar, o tesouro da metáfora do Lacan. Tesouro do significante é tesouro do dizer, da enunciação. E quando ele diz no parágrafo em que estávamos, o conjunto dos enunciados também faz parte desse universo do discurso que está situado no grande outro. Talvez devamos retificar o conjunto das enunciações, ou da enunciação, já que se trata de um fato de estrutura. Então, também faz parte desse universo do discurso, mas ele havia dito antes, ele nos havia demonstrado antes a inexistência do universo do discurso. Está situado no grande outro. Por que não há universo do discurso? Porque o campo discursivo, ele possui um avesso, ele possui um interpretante, desde Freud, ele possui um interpretante que é o discurso analítico, que existe a existência do discurso analítico diz fundamental,
diz a extraterritorialidade do discurso analítico interpretante do campo discursivo, interpretante pelo avesso. Interpretante significa equivocante, significa pontuante, pontuante da existência do inconsciente, do grande outro, do dizer, da enunciação, ao campo discursivo. Atenção, é por isso que não há universo do discurso. Universo, uma versão única, se quiserem colocar as coisas nesses termos. Universo, uma versão única do discurso. Atenção. Não, há um campo discursivo pautado por um discurso que é o avesso, interpretante, equivocante, enunciante do inconsciente, da falta como saber, esse é o ponto, da falta como saber. Pautante, enunciante, equivocante, interpretante. O campo da representação, equivocante deste campo, desconstrutor desse campo. Atenção. Pois não, Júlio? Aí é que dá para pensar e perceber bem, a partir dessa perspectiva, sobre uma ideia de estabilização de todo e qualquer sentido, inclusive no sentido da psicanálise, né? Uhum. Por conta de estabilizar e demandar uma garantia qualquer, né? Uhum. Que a ideia talvez do sabido, né, do conhecimento, para ser mais preciso, né, é exatamente produzir alguma garantia, né? Alguma garantia representacional. Isso, representacional, exato. E sequer a psicanálise como, né, tem contorno bem definido, né? Em termos de sentido, né? Porque a psicanálise, o primado do que chamamos de psicanálise, e, aliás, é também uma nomeação ruim, é porque o primado disso que chamamos de psicanálise é o primado da prática, não é da teoria. A gente pode chamar de praticanálise. Prática-análise. Prática-análise. Eu prefiro chamar de virtuanálise. Virtual. Ah, virtual. Virtuanálise, uma palavra só, um neologismo, né? Virtuanálise. Que a análise ela é virtual. Apesar, não, no caso, né, digamos, da psicanálise old-fashioned, a psicanálise presencial, mesmo na psicanálise presencial, a análise é virtual. Porque se trata de uma experiência discursiva, ficcional, de suposição de saber ao grande outro. É virtual porque se trata de uma suposição de saber. Aí está, transferência. A psicanálise, a clínica psicanalítica, ela é virtual por estrutura, porque ela é inaugurada e sustentada por uma virtualidade, a transferência. A transferência é uma virtualidade. Ela é a suposição de saber ao inconsciente, ao grande outro. Suposição de saber. Mas, para chegar a isso, é preciso ler Lacan com atenção. Coisa rara entre aqueles que, enfim, assumem
procuram assumir a função desejo do analista, que é também uma função virtual, evidente. Excelente, então estamos aqui nesse parágrafo problemático do Lacan. O conjunto dos enunciados deveria ser o conjunto das enunciações, ou a enunciação. Também faz parte desse universo do discurso que ele, Lacan, negou a existência e provou a inexistência desse universo do discurso. Mas ele retoma aqui como se houvesse desse universo do discurso que está situado no grande outro. Anotem, retomaremos desse ponto da próxima vez. Página 30, segundo parágrafo da página 30. Retomaremos aí esse problema, né? Que estamos, enfim, pontuando esse parágrafo do Lacan. Retomaremos aí da próxima vez. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã, seminário 16, de Um Grande Outro ao Pequeno Outro. Boa noite. Até lá. Boa noite.